Olá galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Ciência e Biologia. Nós vamos ver nesta aula aqui grandezas e unidades, beleza? Vamos lá. Bom, se a gente vai ver o que é grandeza, né? E unidades. Então, o que é uma grandeza? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, tá? E essas medidas possuem unidades, ok? Que a gente vai ver ao longo desse slide aqui. Mas aqui, para exemplificar, tem uma balança que auxilia na medição da massa, não é? Então, se a massa pode ser medida, ela é uma grandeza. Aqui está o termômetro, que é um instrumento para medir a temperatura. Se a temperatura pode ser medida, é uma grandeza. Aqui está uma trena, ou metro, né, como algumas pessoas chamam, e serve, né, para medir comprimento, altura, largura. Então, essas três, né, altura, largura e comprimento, são grandezas porque pode ser medido. Nesse slide aqui, eu não vou entrar em grandes detalhes assim sobre as grandezas e sobre as unidades, tá? Eu vou abordar de forma de importância para a química, nos cálculos, o que é que a gente utiliza mais. Beleza? E também não vou falar de todas as grandezas. Por exemplo, você está vendo aqui, essas são as que eu vou abordar nesse slide. Massa, volume, temperatura, pressão e densidade. Lembrando, focado para utilização, né, nos cálculos de química. O que é mais nas provas, nas questões, né, nos vestibulares. O que é que eles pedem mais? Com que unidade, com quais grandezas eles trabalham mais? É esse o foco desse slide. E aqui está faltando, por exemplo, a grandeza tempo. A gente tem cálculos de tempo, certo? Utilizando o tempo em química, mas não tão quanto essas outras grandezas. Outra grandeza muito importante, que inclusive a gente utiliza muito para em química, é a grandeza chamada quantidade de matéria, né? Que é medida em mol. E é muito importante. Mas como ela tem um pouco mais de complexidade, e a gente está no início ainda do curso, eu pretendo falar de mol, tá? Em aulas mais avançadas. Beleza? Vamos começar. Vamos conhecer aqui a grandeza massa e as suas unidades. No mundo, existem vários sistemas de unidades. E eles, tá? Cada sistema desse, através de uma convenção, a galera se reúne lá para decidir qual a unidade mais apropriada para cada grandeza. No caso, o mais conhecido da gente é o Sistema Internacional de Unidades, porque vocês veem isso muito em física, tá? A química nem utiliza muito essa coisa de SI, certo? É inclusive raro pedir questões assim em SI, vai trabalhar com as grandezas, mas pedir para converter para SI, etc. Não é muito comum não nos cálculos de química. Isso é mais comum nos cálculos de física. Mas enfim, a unidade de massa no SI é o quilograma. Eu coloquei até aqui, ó, esse K significa quilo, né? E toda vez que o K significa quilo, ele indica que é 1000 vezes a unidade aqui, ó. Então, quilograma, 1 quilograma é 1000 vezes grama, ok? Então 1 quilograma equivale a 1000 gramas, entendeu? Aí você tem quilocaloria, você tem quilojoule. Eu estou dizendo K no sentido de quilo, porque você vai ver o K como Kelvin, ok? E aí já é diferente. Kelvin é uma unidade de temperatura, a gente vai ver nesse slide logo mais. Aqui está alguns múltiplos e submúltiplos, os mais abordados, certo? Miligrama também é importante, mas eu coloquei essa tabela aqui de conversão, vou explicar para vocês. Vocês não vão ter dúvida de como converter essas unidades de massa. 1 tonelada, acho que vocês já sabem, equivale a 1000 quilogramas, certo? 1 grama equivale a 0,01 quilograma, ou 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Beleza? Conversão aqui, ó. Se você estiver convertendo daqui para cá,
nesta direção sempre multiplica por 1000 de uma unidade para outra. Então, se você está convertendo de kg para grama, se você quiser colocar um pause aí e anotar, certo? Fazer esse quadro aí no caderno, é interessante porque vocês vão praticando. Daqui a pouco, vocês não precisam estar olhando tabela, porque isso vai estar aí na cabeça de vocês. Mas vamos lá. Para converter quilograma em grama, você multiplica por 1000, independente do valor. Se for 30 gramas, aliás, 30 quilogramas em gramas, 30 vezes 1000 vai dar 30.000 gramas. Beleza? Se você for pular duas casas, é 1000, 1000. Então, 1000 vezes 1000 vai dar 1 milhão. Então, você vai, se você for converter toneladas em grama, você vai multiplicar por 1 milhão, porque de toneladas para quilogramas é 1000 e daqui para cá é mais 1000. Então, se você tiver, por exemplo, 2 toneladas para converter em gramas, vai dar 3 milhões de gramas. Entendido? E aqui você já tem o inverso, né? Daqui para cá você divide por 1000. Geralmente daqui para cá é mais difícil, porque você vai tendo decimais, né? Mas enfim, você nessa orientação você divide por 1000. Então eu vou colocar, óbvio, exemplos fáceis. Por exemplo, se você quiser converter 10.000 miligramas para gramas, você vai dividir por 1000. Então 10.000 dividido por 1000 vai dar 10. Então 10.000 miligramas equivale a 10 gramas. Beleza? Mas enfim, no início eu até indico que você utilize aí a calculadora do seu celular e tudo mais, certo? Porque aí você vai... Na verdade, você pode fazer o cálculo, tentar fazer o cálculo, se você tiver dificuldade de fazer isso, e depois olhar na calculadora se você acertou, beleza? Enfim, muitos de vocês têm prática, né? Isso aqui é muito fácil, tranquilo? Para aqueles que têm um pouco mais de dificuldade, vai treinando e vai verificando com a calculadora, e vocês verão que daqui a pouco isso aí estará superado. Inclusive, veja que se você não consegue converter, né, dividindo, sei lá, 3,5 gramas para quilogramas, você vai dividir isso aí por 1000, certo? Então, algumas pessoas vão ter dificuldade de fazer esse cálculo aí, não vão conseguir. Veja que o problema não é em química, o problema é matemático, beleza? Mas se esforcem aí e vocês vão ver que é muito fácil. Daqui a pouco vocês já pegaram e vão estar detonando aí, resolvendo os exercícios. Um exemplo de como fazer as conversões, certo? Quem não consegue fazer de forma direta, e existem cálculos mais complexos, não dá para fazer de forma direta, é utilizar a regra de 3. Então você, transformar 36 gramas em quilogramas, você já sabe aqui, 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Beleza? Então, unidade igual abaixo de unidade igual. Então, você não pode colocar quilogramas aqui. Se você tem 1000 gramas aqui do lado esquerdo, embaixo do lado esquerdo também tem que ser gramas, que é o que você vai usar para converter, certo? Você só tem 36 gramas, 1000 gramas equivale a 1 quilograma, 36 gramas equivale a X, certo? Ou dividir 36 por 1000. Isso vocês já sabem agora porque gramas está aqui, quilogramas está aqui mais à direita. Então, cada casa dessa eu divido por 1000, ok? Aí, você vai ter 36 dividido por 1000 igual a 0,036 quilogramas. Então, é só jogar na regra de 3, que aí o cálculo fica bastante simples. Se você tiver que converter miligramas para quilogramas, por exemplo, você vai dividir 1000 vezes 1000, vai dar 1 milhão. Então, você vai dividir por 1 milhão para dar o resultado direto. Ou você pode calcular assim. Você faz a regra de 3 para gramas, né? Então, de miligramas para gramas, você divide por 1000. Com esse resultado novo, você divide de novo por 1000 e vai dar o resultado, ok? Se for para toneladas, de um extremo a outro, se for de toneladas para miligramas, você vai multiplicar por 1 bilhão. Se for de miligramas para toneladas, você vai dividir por 1 bilhão.
ou, como eu já disse, vai fazendo de casa por casa, vai convertendo aos poucos. Tranquilo? Vamos lá. O volume. Bom, o volume ele é medido em metros cúbicos no Sistema Internacional. Antes de continuar, quero fazer uma observação. Atentem bem para as grandezas e as suas unidades, porque o que acontece muito em provas é que as pessoas confundem ou não sabem reconhecer a grandeza através de sua unidade. Por exemplo, às vezes tem um enunciado lá 20 gramas. As pessoas ficam em dúvida, não sabem que 20 gramas é a unidade de massa, aí não consegue substituir na fórmula. Ok? Então, quando vocês virem lá quilograma, tonelada, miligramas, né, gramas, são unidades de massa. E pronto. Aqui a gente já tem as unidades de volume. Então, vocês têm que reconhecer, certo, a grandeza através de suas unidades. Então, quando você vê 1 decímetro cúbico, você não tem que estar pensando muito. Não, 1 decímetro cúbico é a unidade de volume. Acabou-se. Certo? 30 gramas, unidade de massa. 45 graus Celsius, temperatura. E aí, sucessivamente. Isso serve para química e principalmente para física. Tá? Bom, vamos continuar. Os múltiplos e submúltiplos. Um detalhe. Apesar do metro cúbico ser o padrão do sistema internacional, ele é utilizado, mas não tanto quanto o litro, o ml, o centímetro cúbico e o decímetro cúbico nos cálculos em química. Esses 4 aqui são bastante utilizados. Inclusive, existem muitas questões que pedem a conversão dessas unidades, certo? Bom, tá aqui, ó. Você coloca pause aí e anota para depois vocês praticarem. Até porque aqui na descrição do vídeo, logo abaixo, vocês podem... Eu coloquei um link de uma lista de exercício que eu chamei de exercício de fixação. São exercícios simples, tá? De conversão, no caso, mas que são eficientes. Se vocês conseguirem fazer, é uma lista pequena, galera, dá para fazer rapidinho. E se vocês conseguirem fazer, vocês entenderam como fazer a conversão, ok? E para vocês garantirem o acerto, saber se acertaram ou não, logo abaixo dessa lista eu coloquei um link de um site que faz conversão. Você coloca a unidade e que quer converter, e aí o site mostra a conversão. Aí você pode fazer em seu caderno e depois conferir lá com o site, beleza? Bom, tá aqui. 1 litro equivale a 1000 ml e 1 ml equivale a 1 centímetro cúbico, ok? Bom, então, obviamente, né, 1 litro também equivale a 1000 centímetros cúbicos. 1 ml para 1 centímetro cúbico, 1 litro para 1000 ml, logo 1 litro para 1000 centímetros cúbicos. A mesma coisa aqui, ó. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Se 1 metro cúbico é igual a 1 decímetro cúbico, então 1 metro cúbico também é igual a 1000 litros. Ok? Questão lógica. Um exercício prático aqui, transformar 450 decímetros cúbicos em metro cúbico. Então, regra de 3, a gente tem aqui, ó, que 1000 decímetros cúbicos é igual a 1 metro. 450 decímetros cúbicos é o que eu tenho para converter, equivale a x. Realizando aqui a operação, né, x vezes 1000, igual a 450 vezes 1, a essa proporção aqui, vai dar essa conta aqui, 450 dividido por 1000, o que confere um resultado de 0,450 metros cúbicos. Simples, beleza? Façam a lista de exercícios e vocês vão ver que todo esse conteúdo aí vocês já superaram. Continuando aqui, grau Celsius, grau Fahrenheit, Kelvin, as escalas de temperatura, que mede a temperatura. Essas duas escalas aqui são escalas relativas, porque elas se baseiam no ponto de fusão e ebulição da água. Para Celsius, a temperatura de fusão é 0 graus Celsius da água, e para Fahrenheit, 32 graus Fahrenheit. O de ebulição, né, para Celsius, 100 graus Celsius,
Fahrenheit, 212 graus Fahrenheit. Já a escala Kelvin é uma escala absoluta, porque ela vai de zero, né? Ela parte do zero, onde seria a temperatura que a energia cinética das partículas seria também zero, ok? Bom, mas equivalentemente, como é uma escala absoluta, ela vai ter essas temperaturas relativas aos pontos de fusão e ebulição da água, que no caso, o de fusão em Kelvin seria 273 e ebulição 373, ok? E por causa disso a gente tem como relacionar essas escalas e conseguir fazer a conversão. Em química, essa conversão aqui é a principal, certo? Dificilmente você vai utilizar essa outra fórmula aqui, ou até converter Fahrenheit em Kelvin, ou Kelvin Fahrenheit, em química. Então a mais utilizada é essa daqui. Ou seja, temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Tá bem óbvio. Por exemplo, para a temperatura 100 graus Celsius, eu coloco 100 graus aqui, coloco 100 mais 273 vai dar 373. Quando a temperatura é zero, coloco o zero aqui, vai dar 273, que é o que bate. Se fosse 27 graus Celsius, né? 27 mais 273 vai dar 300 Kelvin. Lembrando, Kelvin, por ser uma escala absoluta, não tem o grau aqui. Tranquilo? Tá aqui essa outra fórmula aqui de como converter graus Fahrenheit em graus Celsius. Então a temperatura em Fahrenheit que tiver aqui, você substitui aqui. Beleza? E no SI, a temperatura utilizada como padrão, aliás, a unidade utilizada como padrão é o Kelvin. A gente não vai fazer cálculos de conversão, certo? Com as outras unidades aqui, por exemplo, graus Fahrenheit para Kelvin, porque, como eu já disse, essa aula é para enfatizar as unidades que são mais utilizadas nos cálculos em química. Contudo, eu vou fazer uma aula de anexo, onde eu vou explicar como fazer os cálculos de conversão para todas as escalas. Ok, galera? Vamos continuar. Grandeza, pressão. A unidade de pressão no SI é o Pascal, ou o Pascal, na verdade, significa newtons por metro quadrado, né? Força sobre área. Aqui, outras unidades utilizadas, né, para pressão, inclusive são as mais utilizadas nos cálculos químicos, é o atmosfera, ATM, e o milímetros de mercúrio. Essas duas são muito utilizadas, Pascal, raramente. E para converter ATM em milímetros de mercúrio e vice-versa, a relação é que um ATM equivale a 760 milímetros de mercúrio. Ok? Então, para converter, utiliza a regra de 3. Para encerrar a nossa aula, outra grandeza importante e a sua unidade é a densidade. A densidade tem fórmula comum igual a massa sobre volume. Então, obviamente, a unidade de densidade vai ser as duas unidades. A unidade de massa dividido pela unidade de volume. Ó, que fácil. Então, se você conhece a unidade de massa, que pode ser gramas, quilogramas, toneladas, e as unidades de volume, que pode ser mililitros, centímetros cúbicos, litros, decímetros cúbicos, metros cúbicos, etc. Então, se você conhece, em cima vai ficar sempre unidade de massa, e embaixo sempre unidade de volume. Para o Sistema Internacional de Unidades, a unidade padrão é exatamente as duas unidades de massa e volume no SI. Massa no SI é quilogramas, dividido, né, por essa barra aqui, por a unidade no SI de volume, que é metros cúbicos. Então, as outras unidades agora ficou óbvio para você, né? Você agora está craque. Então, por exemplo, gramas por centímetros cúbicos. Gramas, unidade de massa. Centímetros cúbicos, unidade de volume. Gramas por ml. ml você já sabe que é a unidade de volume. Certo? Então, essas daqui são as mais comuns utilizadas
em química. Quando eu falo essas coisas mais utilizadas em química, que os valores que são dados nas questões geralmente podem apresentar essas unidades, entenderam? Então, você já sabe que existem mais, ó, quilogramas por litro. Litro é a unidade de volume, mas pode ser quilogramas por decímetro cúbico, quilogramas por centímetro cúbico. Pode ser tonelada aqui, Rosberg? Pode. Tonelada não é unidade de massa. Toneladas por litros, etc. Entenderam, galera? Então, se vocês entenderam bem o conteúdo abordado nesse slide, vocês perceberam que ficará mais simples realizar cálculos com outras grandezas, mesmo que não tenham sido abordadas aqui. E vejam aqui, com relação à densidade, né? Tá aqui essa coluna com líquidos e no alto da coluna você tem líquidos menos densos e os mais densos ficam depositados ao fundo, ok? Bom, galera, o exercício de fixação o link está aqui embaixo nas descrições. Olhem lá, façam o exercício para que vocês possam se autoavaliar. E é isso aí, galera. Cliquem em gostei, compartilhem, favoritem, porque é isso aí. Se ensinando biologia, a ideia é democratizar o conhecimento. Valeu, um grande abraço e até a próxima.